boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um culto. Eu queria começar lendo o livro de Eclesiastes, versículo 9, capítulo 13 a 18, que diz assim: Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu sinto que na maioria do nosso tempo, a gente tem tentado nos expressar, colocar em palavras aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E tudo bem a gente se expressar. Só que entre nós cristãos existe uma disciplina, que é a disciplina de refrear a nossa língua. E essa disciplina, ela pode e ela vai operar maravilhas dentro do nosso ser e no nosso íntimo. A necessidade que a gente sente de opinar sobre questões religiosas, questões políticas, questões do nosso dia a dia e até mesmo as intelectuais. Elas nos cercam o tempo todo, todos os dias. Está no nosso cotidiano. E certamente fugir disso não é a melhor forma, nos alienar. Deixar isso de lado não é o certo a fazer. Não adianta e não vai funcionar. E a sabedoria que diz aqui em Eclesiastes, é de não colocar a nossa calúnia, aquilo que a gente acha que é a nossa verdade. Não revestir isso com solenidade religiosa, que a gente acredita ser a verdadeira. Eu não falo isso para que a gente fique com medo, que a gente fique receoso, receosa de entrar em uma discussão ou de debater, de conversar com as pessoas a respeito dessas questões que eu já havia falado. Eu falo isso para que a gente pense, e aqui eu quero abrir um parênteses, de quando eu era pequena, os meus pais me deram um livro chamado Em Meus Passos, o que Faria Jesus. E nesse livro existiam várias figuras de Jesus fazendo várias coisas do cotidiano. E desde então, nessa minha caminhada, eu venho lembrado sempre dessa frase, e os meus pais também fazem questão de me lembrar, em meus passos o que faria Jesus. E parando para pensar um pouco, eu acho que a gente poderia mudar essa palavra de o que faria Jesus para o que falaria Jesus. Jesus investiria o tempo dele, Jesus investiria energia, ele colocaria talvez aquilo que nós queremos colocar, a nossa calúnia. Ele revestiria isso para questões que talvez não sejam tão importantes. E fechando parênteses agora. E desde então essa frase ela vem me acompanhando durante muito tempo na minha caminhada. E se o nosso Cristo, que ele é a personificação desse amor com A maiúsculo e da justiça, ele esteve entre nós e nos amou de forma incondicional até o ponto de ser morto. Ele esteve com a gente, por que nós insistimos em revestir a nossa calúnia em solenidade religiosa em que a gente acredita ser a certa? Ser sábio ou sábia não é algo que a gente tem da noite para o dia ou que vá acordar com a gente um dia. Não. Ser sábio ou sábia é uma construção, é relacionamento, é intimidade e adoração. E, para fechar, eu queria ler Eclesiastes 10, 12, que diz assim: Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo, os seus lábios devoram. Eu achei esse versículo muito poderoso nas palavras dele, no que ele diz, e realmente me fez pensar bastante. Foi em cima dele que eu construí essa minha fala. E eu queria deixar uma reflexão para todos vocês que estão assistindo isso, que é a minha oração diária para mim mesma, mas que possa se tornar de vocês também, que é que a gente saiba quando e como colocar as nossas palavras em ação. E
Agora eu quero também, para fechar, fazer uma oração para a palavra que vai se seguir. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, que a gente pode estar na nossa casa, que a gente pode estar, Jesus, em segurança. Eu quero te pedir, Pai, para que a palavra que vai seguir agora, Jesus, que ela nos encha, que ela nos incomode, se precisar incomodar, e que ela seja para a gente fonte, Jesus, de sabedoria, para que a gente possa, a cada dia mais, construir em Ti, Pai, uma verdade que é a única verdade que importa. Quero te pedir para que essa palavra de agora, ela possa ser mais do que suficiente para a gente, mas ao mesmo tempo que a gente continue buscando. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe dar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção e a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe dar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe
Queridos, é bom que nós pudemos estar de novo aqui e sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu gostaria de refletir com vocês hoje um tema bíblico e o tema para hoje é revendo os valores do reino de Deus. O Senhor Jesus, quando nos chama para sermos seus seguidores, Ele é bem claro com a sua proposta, não nos prometendo que seria fácil. Pelo contrário, Ele nos chama a morrermos para a nossa vontade, a abrirmos mão dos valores que regem o mundo e a vivermos conforme os valores do reino de Deus colocados por Ele no Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7. A palavra na qual queremos refletir hoje se encontra em Romanos 12, 9 a 21, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Palavra escrita, então, pelo apóstolo Paulo para orientar a igreja, o povo de Deus, e palavra essa que está fundamentada nos valores do reino de Deus colocados por Jesus. Gostaria de ler o texto, então, gostaria de ler o texto de Romanos 12, 9 a 21. Que diz: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Até aqui a palavra. Queridos, Deus é amor, e como filhos de Deus, esta é a marca que deve orientar a nossa vida, que deve orientar a vida da igreja, que deve orientar a vida do povo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado uns pelos outros. E se nós olharmos na Bíblia, no livro de Atos, que conta a história da igreja dos primeiros cristãos, nós vemos ali como a palavra de Deus nos revela que os primeiros cristãos, como eles viviam de forma harmoniosa e amorosa nos seus relacionamentos, e como eles se cuidavam e cuidavam uns aos outros e demonstravam esse amor na prática. E isso diz a palavra que fazia com que o evangelho fosse longe. E muitas pessoas, vendo o testemunho, se tornavam cristãos porque queriam experimentar o que os irmãos estavam experimentando, que eles estavam vendo a diferença na vida das pessoas. Então, como diz Jesus, a marca dos seus seguidores seria o amor que eles demonstrariam por Deus e o amor que eles demonstrariam uns pelos outros. No versículo 9, fala o amor dos cristãos uns pelos outros deve ser sincero. Aqui diz,
O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O amor dos cristãos uns pelos outros deve ser sincero, deve ser genuíno, não fingido. O amor que Paulo fala aqui não é mera emoção, mas se trata de um amor ativo. Amor, podemos dizer assim, é uma decisão, não é só um sentimento. É uma decisão, e a decisão é de amar o próximo, de se importar com o próximo, de querer o melhor pelo nosso próximo. O amor seja sem hipocrisia, ou seja, na prática, nós devemos demonstrar um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que vem do coração de Deus e que passa pelo nosso coração e quer atingir o nosso próximo através da nossa demonstração de amor. Então, o amor não é só uma emoção, mas é um amor ativo, é um amor decisão, é um amor que vai ao encontro do próximo. E aqui diz também que devemos odiar o mal e se apegar ao bem, ou seja, buscar tudo aquilo, procurar fazer e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, todo o bem que Deus é e que Deus quer que os seus filhos sejam e vivam de acordo, que nós possamos estar vivendo de acordo, então, com esses valores, buscando o bem na nossa vida a cada dia. No versículo 10 fala do amor fraternal. Amem uns aos outros com amor fraternal. Esse amor fraternal significa amor entre irmãos. Assim como nós fazemos parte de uma família, da nossa família de sangue, assim, a partir da fé em Jesus, nós somos chamados e conscientizados que nós fazemos parte de uma outra família, que é a família de Deus. E por isso, como filhos de Deus, nós temos irmãos e irmãs, os quais nós precisamos aprender a amar e amar com esse amor fraterno, é amor de irmãos, de fato nos reconhecendo e nos considerando como membros da família de Deus, da grande família de Deus. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aqui fala de nós dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Só uma mente renovada pelo Espírito Santo conseguiria fazer isso. Ou seja, normalmente, e essa é a natureza humana, nós somos egoístas, nós sempre buscamos o que nós queremos, o que nós achamos melhor para nós, sempre colocamos, e ainda mais nos dias de hoje, onde o eu está por cima, o eu está sendo supervalorizado, o que eu quero, o que importa para mim, o que eu acho necessário. Então, aqui a palavra de Deus, a palavra baseada e fundamentada naquilo que Jesus nos ensina, está nos ensinando e nos dizendo e nos chamando a atenção de que nós devemos considerar o nosso próximo, nosso irmão, como alguém mais importante, ou seja, o amor ao irmão, o bem-estar do irmão deve estar em primeiro lugar, antes do meu bem-estar. O amor, então, buscar a honra, preferir a honra para os outros. No versículo 11 diz assim: quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Ser fervoroso no espírito, ou seja, com o fervor que o Espírito Santo dá, devemos trabalhar com entusiasmo em favor do reino de Deus. Estarmos empenhados para que o nome de Deus seja levado adiante, para que o reino de Deus cresça entre nós, quando nós levamos, quando nós testemunhamos e quando nós vivemos de acordo com esses valores. No versículo 12 nos chama para nos alegrarmos na esperança. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se alegrar na esperança. A certeza da esperança do cristão é motivo de alegria. Nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Ou seja, como o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas nós não cremos nisso. Ou seja, a nossa esperança está em Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, nós cremos que vamos ser ressuscitados com Ele quando nós formos chamados dessa vida. Então nós temos esperança de estarmos no reino
E já aqui nós já fazemos parte do reino quando nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, a palavra nos chama para nos alegrarmos. Nós não somos alguém que não tem esperança. Em Cristo nós temos esperança. A esperança da eternidade com Deus, a esperança da vida eterna. Também fala da ser paciente na tribulação. Pacientes. Perseverar com triunfo. Sim, perseverar com triunfo necessário para o cristão, pois a aflição é sua experiência necessária, ou seja, o próprio Senhor Jesus diz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também conscientiza os seus seguidores, dizendo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Jesus também nos lembra que nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo, nós somos cidadãos dos céus. E Jesus também diz que se o mundo me odiou, vai odiar vocês. Então, quando a palavra nos diz que nós devemos ser pacientes na tribulação, quem disse que ser cristão é só ter coisas boas? Quem disse que ser cristão não vai passar por provação, por tribulação, por dificuldade? Pelo contrário, o próprio Jesus diz, olha, quem quer me seguir, negue a si mesmo, morra para si mesmo, morra para a sua vontade, morrer para a nossa vontade é a coisa mais difícil que existe. Mas Ele nos chama e Ele diz, olha, eu vou estar com vocês, mas vocês vão passar por tribulações e por aflições. Queridos, a vida cristã é cheia de tribulações. Sim, nós não estamos ainda no reino de Deus. Enquanto nós não estamos lá, nós estamos num lugar lugar onde o inimigo tem reinado muitas vezes, um lugar onde o Senhor ainda não é o Senhor soberano de todo esse lugar. Então nós vivemos como estrangeiros, como peregrinos, não temos, a nossa cidade permanente não é aqui, e aí nós somos atribulados, angustiados, mas por isso somos convidados também a sermos pacientes, não negar a tribulação, não negar a provação, não negar a dificuldade, mas sermos pacientes, pedir que o Senhor nos capacite, nos dê paciência e nos ajude a vencer todas as tribulações. E aqui também fala de nós sermos perseverantes na oração. Devemos orar não somente nos tempos difíceis, mas também para manter comunhão com Deus a todo tempo mediante a oração. Sim, orar não é só quando nós estamos passando por situações que nós não sabemos mais o que fazer. Deus nem quer que a gente espere para chegar lá. Pelo contrário, nós estamos buscando a Ele cada dia e assim Ele vai nos conduzindo, nos orientando, nos capacitando, nos dando condições de superar todas as tribulações e dificuldades pelas quais nós iremos passar. Versículo 13 diz assim, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Ajudar a suprir a necessidade dos santos. Santos aqui não são pessoas perfeitas, são pessoas que foram santificadas por Deus através da fé em Jesus. Então eu e você, que estamos na fé em Cristo, somos santificados. E aqui a palavra está dizendo o quê? Que os santos passam por necessidade. Quem diz que ser do Senhor, optar por Jesus, a gente vai estar isento de toda e qualquer tribulação e provação e também de passar por dificuldades? Os santos, os santificados, e em especial os primeiros cristãos, na maioria deles eram pessoas viúvas, pessoas que não tinham amparo, que a igreja precisou amparar, pessoas com as mais diversas necessidades também na área física e que os irmãos precisaram estar se ajudando mutuamente. Então, aqui fala para ajudar a suprir as necessidades dos santos, seja como irmãos na fé, nós somos chamados a nos ajudarmos mutuamente para que ninguém tenha falta de nada.
também fala que o cristão tem a responsabilidade social para com todas as pessoas, mas ainda mais com outros cristãos. Então faz parte da nossa responsabilidade ajudar uns aos outros, estender a mão ao necessitado, ir ao encontro daquele que precisa de nós. Mas também aqui fala de praticar a hospitalidade. No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, não existiam redes hoteleiras como nos dias de hoje. E os cristãos, para se locomoverem, eles precisavam ser acolhidos pelos irmãos que moravam em outros lugares. E assim o evangelho se expandiu. Quando uma pessoa cristã tinha que ir para um outro lugar, e o irmão lá daquele lugar, daquela outra cidade, o acolhia em sua casa. Por isso aqui também o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para a igreja de Roma, diz: olha, gente, vamos lembrar de acolher os irmãos peregrinos, os irmãos que estão passando por aí, que precisam ser acolhidos. E também conta a história de que alguns acolhiam os missionários e depois enviavam eles para projetos missionários, enviavam eles para lugares distantes, onde precisava levar a palavra de Deus. E por isso, então, como a hospitalidade é importante nesse sentido. E faz parte, então, também para o relacionamento, para a comunhão e como família, de a gente estar aberto para acolher nossos irmãos, sejam eles conhecidos ou não. No versículo 14 fala: abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Estou lembrando aqui de uma frase de caminhão que eu acho terrível, que diz assim: eu te desejo o dobro que tu me desejares. Isso aí não tem nada a ver com uma frase cristã. Porque se a pessoa me deseja o mal, eu estou desejando o dobro de mal para ela. O que Jesus ensina é amar os inimigos e orar pelos que perseguem a gente. É abençoar as pessoas que falam mal de nós, abençoar e não amaldiçoar. Querer o bem, abençoar e estender a mão e ajudar de forma especial aquelas pessoas que querem o mal contra nós. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, diz o versículo 14, e não amaldiçoem. Aqui Paulo então está lembrando do ensino de Jesus de amar os inimigos e orar pelos que os perseguem, como eu já disse. No versículo 15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Devemos nos identificar com o nosso próximo na alegria e na tristeza. E isto é privilégio e é responsabilidade também do cristão. Se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. Mas às vezes é mais fácil chorar com o que chora do que se alegrar com o que se alegra. De repente alguém está indo bem na vida, as pessoas têm dificuldade de se alegrar com o irmão. E aqui nos ensina que nós devemos nos alegrar com o irmão, querer o melhor para o nosso irmão. Se o irmão está prosperando, está bem, indo bem na vida, que nós possamos nos alegrar e abençoar e desejar que o Senhor o abençoe mais ainda. Versículo 16 diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui nos convida a buscar a unidade. Buscar a unidade não é buscar uniformidade. Não tem cada cristão, cada ser humano é diferente. Nós não somos chamados, e nem é isso que Deus quer, que a gente seja, ou que todo mundo pense igual. Mas que a gente seja unido, que a gente busque a unidade, seja unido e caminhe na mesma direção, na direção de buscar a glória de Deus e servir a Deus em nossa caminhada e nossa vida. Então, buscar a unidade, não ser orgulhosos e aceitar serviços humildes e ir ao encontro de pessoas em situações humildes. Esse deve ser também o nosso desafio. Versículo 17 diz: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Não revidar.
aquela lei de olho por olho, dente por dente, de a gente querer sempre dar o troco, ou seja, revidar com juros. Se alguém me deseja mal, desejar mais, ou se alguém me fizer algo e eu fizer algo maior ainda. A palavra de Deus, e esse é o próprio ensinamento do Senhor Jesus, né? Não revidar, mas procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. O procedimento do cristão nunca deve estar abaixo dos altos padrões morais do Evangelho. Por outro lado, provocará o desdém dos incrédulos e prejudicará a boa reputação do Evangelho. Ou seja, devemos manter o padrão do Evangelho. Esse deve ser o nosso procedimento. Seguir o exemplo, seguir a orientação, seguir a direção que o Senhor Jesus nos dá a partir da sua orientação na palavra. Versículo 18 fala: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O que quer dizer essa palavra? Que nós não devemos ser encrenqueiros. Pelo contrário, devemos ser pacificadores. Devemos ser aquelas pessoas que vai ao encontro, que procura reconciliar as pessoas umas com as outras, que procura um caminho para que as pessoas possam se encontrar. Então, fazer o possível para viver em paz. Às vezes não depende de nós viver em paz. Agora, se alguém não quer viver em paz com você, não é sua culpa, ok? Mas você e eu devemos fazer o possível para que as coisas possam ocorrer da melhor maneira possível. Versículo 19 diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A palavra diz que nós conhecemos o exterior e Deus conhece o coração. Quando Jesus ele julga não pela aparência, mas pelo que a pessoa é de fato, de verdade, o que é por dentro. E nós não sabemos como é que é o coração das pessoas. Por isso, nós somos chamados a sermos pacificadores. E Jesus, ele chama de bem-aventurados os pacificadores. Sim, Jesus chama de bem-aventurados os pacificadores. Também Jesus nos chama a deixar que Deus é Deus da justiça. Sim, Deus é o Deus da justiça, Ele é justo e cabe a Ele fazer justiça e não a nós. E aí também eu quero ler o versículo 20, que diz assim: façam o contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazer o bem ao inimigo pode levá-lo ao arrependimento. Aqui fala de brasas vivas. No Antigo Egito, quando a pessoa se sentia arrependida, ela carregava uma bacia com brasas na cabeça, para mostrar que ela estava arrependida. Por isso esse exemplo de brasas vivas. Ou podemos dizer assim, que quando alguém faz o mal para a gente, nós revidamos fazendo o bem, a pessoa pode parar e pensar no que ela está fazendo, ou até ficar com remorso, parar e pensar no que ela está fazendo, e pode até se arrepender e mudar de vida. Por isso não vale a pena nós revidarmos, mas vale a pena sim a gente fazer o contrário, fazer o que Jesus nos ensina a fazer, fazer o que Jesus fez e nos deu o exemplo. Não se deixe, diz o versículo 21, vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aqui é o antídoto para nós não nos deixarmos contaminar pelo mal. Use o bem como antídoto. Se alguém quer fazer o mal, faz o mal para ti, revida com o bem. Aí você para a maldade e você não é contaminado com essa maldade que quer tomar conta de você e de cada um de nós. Queridos, que o Senhor nos ajude a ouvir e a entender o que Ele quer dizer para mim, para você, para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a ouvir Sua palavra,
Que o Senhor nos ajude a buscar os valores do reino de Deus. Quero ainda, antes de encerrar, dizer que há um tempo atrás ouvi alguém famoso, que não lembro o nome agora, que disse: admiro Cristo, mas eu não me torno cristão por causa dos cristãos, porque eles não vivem os valores que o Cristo ensinou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a revertermos esse quadro. Que as pessoas possam de fato olhar para nós e possam ver Jesus em nós, possam ver as atitudes de Jesus em nós e possam buscar a Deus, se aproximar de Deus e possam crer nesse Deus que nos ama e que veio a nós através de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Amém. Gostaria de orar com vocês. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Tu, Senhor, possa nos orientar, possa, Senhor, continuar falando ao nosso coração, nos mostrando a Tua vontade. Obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva e eficaz. E ela pode chegar no mais profundo do nosso ser e pode nos convencer daquilo que nós precisamos ser convencidos, Senhor. Estende a Tua mão e orienta-nos em nome de Jesus. Amém. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. E agora, chegando no final desse culto, eu quero também que a gente possa ter refletido naquilo que foi dito e fazer uma oração para poder encerrar. Pai, te agradeço pelas palavras que aqui foram ditas, Jesus, te agradeço que a gente pode ter tido esse tempo contigo, Pai. Muito obrigada que a gente tenha a oportunidade e o privilégio de poder te escutar através de outra pessoa, Jesus. Quero te pedir, Pai, para que tu nos
que Tu continue nos abençoando nessa semana e que a gente possa, Pai, estar buscando cada vez mais estar contigo e estar na Tua palavra, Jesus. E é em nome do Teu Filho que eu faço essa oração agora, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês.